Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Hoje é um domingo especial, muito especial, domingo, Dia das Mães. Quero mandar um beijo grande para todas as mães, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você continue sendo a referência dentro do seu lar. Referência de amor, de caráter, de serva de Deus, de bondade. Que o Senhor te abençoe, que você continue sendo um instrumento dentro da tua casa para levar os seus filhos, para conduzi-los à igreja, para conduzi-los a Cristo, que eles possam ver em você, aleluia, a figura de Cristo. Amém, mulheres? Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês. Vamos lá? Vamos para a lição de hoje, Escola Bíblica Dominical, a condição do gentio e sem Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai eterno, Deus querido, te louvamos, Senhor, nesta manhã. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus da nossa salvação. Te louvamos, Senhor, pelo tudo que Tu és, Senhor. Te louvamos, ó Deus querido, por todas as bênçãos, pelo Teu cuidado, Senhor, e pelo Teu infinito amor pelas nossas vidas. Pedimos, Senhor, dar-nos sabedoria nesta manhã, ensina-nos a Tua palavra, Senhor, toca corações, que nesta manhã, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, esta aula, que estão ouvindo a minha voz, Senhor, possam ser tocados, ó Deus querido, pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito possa adentrar, Senhor, lares nesta manhã, que haja, Senhor, transformação, que haja cura, que haja renovo, que haja salvação, Deus, através da Tua santa palavra, Deus. Muito obrigada por esta manhã, Senhor. Obrigada pela oportunidade de aprender mais de Ti, Senhor. Te pedimos, ó Deus querido, fica conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos falar da condição do gentio e sem Deus. Nós vamos iniciar a aula falando sobre a diferença, o que é gentio, né? Vamos explicar o que é isso, o que é gentio. Gentio é todo aquele que não é judeu, todo aquele que não faz parte do povo judeu é considerado gentio. A introdução diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, o dicionário fala de regeneração, diz revivificar, tornar a viver. Então, antes de sermos alcançados por Cristo, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e nós fomos regenerados por Cristo Jesus. Eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Ok? E nós vamos estudar cada pedacinho desse. Então, todo aquele que não é judeu é considerado gentio. Chamados incircuncisos. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. O que é isso, incircunciso? É todo aquele que não é circuncidado. O que é circuncidado? Todo judeu, né, que é uma religião judaica, a religião judaica é patriarcal. Então, os seus filhos, eles são circuncidados. Para você fazer parte dessa religião, você precisa ser circuncidado. Calma, não se desespere. Você é gentil, então para você o evangelho chegou de uma outra maneira, mas na frente nós vamos falar sobre isso. Hoje, para nós, a circuncisão ela acontece no coração, a transformação é no coração, e mais na frente a gente vai aprender melhor sobre isso, tá? Os judeus até hoje ainda praticam a circuncisão, isso é importante dizer. Vamos ler então lá em Gênesis, no capítulo 17, pega lá sua Bíblia,
Se não tiver aí com você, pega lá. Gênesis 17. E se você quiser acompanhar e não tiver a revista, tem na internet, tá? Você consegue encontrar a edição online na internet, tá bom? Então, Gênesis 17, nós vamos ler do 8 ao 11. E diz assim: E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, a humanidade estava distante do Senhor, né? Depois da queda de Adão, depois do dilúvio, a humanidade estava distante de Deus. E Deus levanta um povo para que através desse povo a promessa de salvação, né? Uma promessa de salvação viria através desse povo. E o Senhor, através de Abraão, forma um povo seu e faz promessas a esse povo. Promessas de salvação, tá bom? Vamos continuar aqui que a gente vai aprender mais um pouquinho. O significado religioso da circuncisão. Então, a circuncisão separava esse povo, ou introduzia, tá? Os bebês ou as crianças, era o 8º dia de nascido, eles eram circuncidados e eram introduzidos à comunidade judaica ou à religião judaica, tá bom? Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, a circuncisão era um corte feito lá na pele, no prepúcio, do órgão genital masculino. Isso que era a circuncisão, não sei se eu já falei, tá? E isso significava uma purificação, uma separação desse povo, já que o mundo todo estava corrompido. O mundo todo vivia uma depravação moral, sexual muito grande. E Deus separa esse povo. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Hoje o Senhor ele ainda requer essa purificação nossa, essa santificação, mas ela não é uma separação social. Essa separação, essa purificação é requerida através das nossas atitudes, através do seu falar, através do seu andar. Isso é a santificação requerida pelo Senhor hoje de nós. A circuncisão do coração, como eu falei, os gentios que são alcançados, todo o povo que é alcançado pelo Evangelho de Cristo, ele não precisa ser circuncidado. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Paulo é conhecido como um apóstolo dos gentios. Mas como uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova de Paulo, que Paulo traz, é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, realizada por homens, mas que foi feita no interior. Aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, não é nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então não adianta de nada, cortar o prepúcio em sinal,
e continuar como um sepulcro caiado, continuar como um fariseu, continuar pregando uma coisa que você não vive. Então isso não adianta de nada. O que adianta é ser uma nova criatura. O Senhor, Ele nos chama a ser uma nova criatura. Então você não precisa mais fazer o corte, não precisa mais da circuncisão, mas viver uma nova vida com Cristo. O que antes eu fazia, o modo que eu andava, eu já não vivo mais. Eu vivo de maneira a agradar a Deus, a dar exemplo, a dar bons exemplos, mesmo que isso muitas das vezes até, como é que eu vou dizer, te ocorra algo, como é que eu vou explicar? Mesmo que isso te traga prejuízo, te traga dano, mas você deve sempre escolher fazer o certo, você deve sempre escolher falar a verdade, você deve sempre escolher dar bons exemplos. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. O debate era: tem que circuncidar? Não tem? Tá, vamos pregar, vai vir todo mundo para Cristo. E aí, os que estão chegando vão ser circuncidados? E os apóstolos entraram nessa discussão e chegaram à conclusão de que não necessitava mais dessa circuncisão, mas sim de uma vida diferente, de uma vida regenerada, de um coração puro. Então, após a queda, o dilúvio, ocorreu uma grande desintegração da humanidade. Então, os povos foram divididos em povos e nações, e Deus escolhe formar um povo seu, que são os judeus, que foram formados, povo de Israel, coisa linda, os hebreus, povo hebreu, que foram formados através de Abraão e tem por religião o judaísmo. Estranhos ao concerto da promessa. Então, todos os outros povos em volta não conheciam a esse Deus. Deus falou diretamente com Abraão, Deus escolhe Abraão e através dele, da descendência dele, Deus faz um pacto com esse povo. E todo o restante não conhecia a Deus. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Então, o povo que não era judeu, eles adoravam a vários deuses, os pagãos, conhecido como paganismo. Eles estipulavam ou inventavam deuses para assim, adoravam o sol, a lua, inventavam deuses e ali começavam a adorar esses deuses, tá? Então, às vezes um ou vários deuses, e estavam perdidos. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes de conhecer a Cristo, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, porque só existe um Salvador, que é Jesus. Então, por mais que eles tivessem outros deuses, nenhum deles era suficiente para salvar o homem, apenas Jesus. Separados da comunidade de Israel. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendentes de Abraão. Glória a Deus, vamos ler
Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29. Abre lá sua Bíblia e acompanha comigo. Gálatas, capítulo 3, versículo 29, está escrito assim: e se sois de Cristo, eu sou de Cristo, você é de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então todas as promessas que foram feitas a Abraão se estende à tua casa, promessas de bênção, promessa de salvação, glória a Deus, você é herdeiro da promessa de uma vida eterna com Cristo. Amém? Então Deus faz promessas a Abraão, Deus faz promessas a Moisés, Deus faz promessas a Davi de bênçãos de salvação. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, porque Jesus morreu por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Glória a Deus. Sem esperança e sem Deus. Desprovidos de esperança. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Então, através de Jesus, essa promessa de salvação chega aos gentios, chega a todos, tá? Lá em Marcos... Marcos 16:16 está escrito: aquele que crê e for batizado será salvo. Então é para todo mundo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Crer no Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele é o único e suficiente Salvador. E hoje não é diferente. Eu tenho certeza que algumas vezes você falou de Jesus para alguém, mesmo a pessoa passando por dificuldade, mesmo a pessoa estando num momento de angústia, de dor ou de sofrimento, mesmo assim, você fala de Jesus, você fala de céu e as pessoas escolhem ignorar. Hoje não, escolhem viver uma vida natural e deixam de viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Muitas das vezes escolhem viver somente nessa terra e não têm esperança do porvir. O crente, ele não tem medo da morte, porque ele crê na vida eterna, ele crê numa vida de gozo, de alegria, de paz que ele vai ter após a morte. Aleluia. Então ele não tem medo. Ele não tem medo da pandemia, ele não tem medo de morrer. É claro, lógico, como cidadãos, nós devemos nos cuidar, lavar as mãos, lave as suas mãos, sempre que entrar, que sair de qualquer lugar, de chegar em casa, então lave suas mãos, passe álcool, cuide do seu calçado, pesquise, né, tudo que você precisa fazer, todos os cuidados que você precisa ir à rua, se cuide, claro, nós devemos nos cuidar. Mas nós não esperamos em Deus somente nessa terra, nós esperamos nele no porvir, nós queremos numa vida eterna com Cristo. Todo aquele que crê nele, todo aquele que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, terá a vida eterna. E aquele que não reconhecer, aquele que rejeitar, terá a morte eterna. Então, a nossa vida ela não se constitui apenas nesse mundo. Nós temos sim que pensar no porvir. Como a esperança é a âncora da alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. A nossa esperança vem de Cristo, a nossa esperança é o Senhor. Então a gente não vive com medo, a gente não vive desesperado, porque nós confiamos num Deus verdadeiro, confiamos num Deus que tudo pode. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, mesmo que as circunstâncias pareçam
né, que não vai ter jeito, que não tem saída. O Senhor é aquele que nos socorre, é aquele que nos segura pela mão, aquele que nos dá calma, que nos dá paz em meio às tribulações. Então creia no Senhor, converse com Ele, tire um momento de oração. Oração é simplesmente conversar com Ele, ter uma intimidade maior com Ele. Em meio à tempestade, em meio ao caos, em meio ao desespero, clame a Ele. Aleluia. Às vezes a gente esquece de conversar. E Ele é um Pai amoroso, um Pai que aguarda, que espera esse contato, espera que você fale com Ele, converse com Ele nesta manhã, tira um momento e vai conversar com Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Então, se você tem Deus no seu coração, peça ao Senhor: Senhor, me dá paz. Senhor, me dá tranquilidade. Senhor, os dias são maus. Nós temos visto o caos se instalar. Nós temos visto pessoas morrendo, Deus. Mas Tu é um Deus de paz, Tu é um Deus de esperança, Tu é um Deus de alegria, Senhor. Socorre, Deus querido, guarda minha família. E esse mais do que nunca é um momento de oração. Nós devemos sempre falar com Deus. Seja na alegria, seja quando está tudo bem, mesmo nesse momento a gente deve ter sempre o contato com Deus. Mas quando não está em momento, não é momento de desistir, não é momento de parar, é momento de clamar, é momento de continuar, de exercer a sua fé, a sua esperança, aleluia. Nessa hora é que você coloca a sua fé em ação. Amém? Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas. O que é isso? Tinham vários deuses, né? Não um só Deus, mas vários deuses, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia revelado a Israel. Estavam alienados, distante do Deus verdadeiro. Aleluia. O Deus que pode salvar o homem. Muitas das vezes as pessoas, né, servem a um Deus somente nessa terra e acham que é só o que está por aqui e viveu bem e esquece que uma hora, né, vai chegar o dia, né, o dia da colheita. Aleluia, Jesus está voltando. A esperança do crente é a volta de Jesus. A esperança do crente é a sua vinda. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, o povo adorava, como muita gente ainda adora, a deuses pagãos, a deuses estranhos, e pedindo proteção, pedindo prosperidade, pedindo riqueza. Mas o nosso Deus é aquele que vem trazer vida, é aquele que vem trazer esperança, é aquele que vem trazer salvação. É claro que o Senhor tem prazer em te abençoar, o Senhor tem prazer em te ver próspero, o Senhor tem prazer, aleluia, de abrir portas para você, mas não é só isso, tá? Eu venho te dizer que nós servimos ao Deus da nossa salvação. Em breve Ele virá buscar a sua igreja e que eu e você sejamos contados, aleluia, entre os fiéis dessa terra. Eu e você sejamos encontrados preparados para ir morar com Ele, aleluia. Que essa circuncisão feita no nosso coração,
seja eterna, que nós possamos ter um coração diferente, um coração grato ao Senhor, um coração lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. A conclusão, chegamos à conclusão. Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Aleluia! O Senhor mora no meu e no seu coração. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo-nos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Glória a Deus. Então, através de Cristo, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Através de Cristo, nós passamos a fazer parte dessa promessa. Que promessa é essa? Promessa de vida eterna. Aleluia. Eu quero morar no céu. Eu sei que você também quer e nós lutamos com todas as nossas forças. Nós aceitamos ao Senhor nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós vivemos a cada dia para agradar ao Senhor. Nós vivemos todos os dias lutando contra a nossa carne, contra o desejo de fazer errado. Todos os dias você tem a oportunidade de acertar. Glória a Deus. Que sejamos representantes de Cristo nessa terra, que sejamos separados como um povo seu, povo de Deus, povo zeloso e de boas obras. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoado, um dia das mães abençoado. Sei que as famílias estão separadas, né, por causa da quarentena, mas se você não está perto da sua mãe, né, dá uma ligadinha para ela, manda um beijo, mesmo que seja virtual. Abraça se você está perto, abraça seus filhos, beija, aproveite esse tempo de quarentena, não como um castigo, mas como um presente de Deus, você poder estar perto da sua família, você está com a sua família, você está em paz, está guardado. E que esse tempo seja de oração, que esse tempo seja de reflexão, que esse tempo seja de amor pelas almas, que nós possamos usar a internet, que nós possamos usar todas as redes sociais para falar do amor de Deus, para falar o quanto Jesus nos ama e o quanto Ele quer nos transformar, o quanto Ele quer nos regenerar e nos levar para o céu. Ore também pelos que estão internados, pelas famílias enlutadas. Eu sei que você conhece alguém que esteja na situação. Ore, coloque no altar do Senhor essas pessoas. Vamos clamar por vidas, vamos clamar para que o Senhor em breve repreenda essa doença, repreenda tudo o que está acontecendo, todo esse cenário que tem acontecido nos nossos dias, que a cura chegue e que nós possamos estar guardados, que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família esteja guardada em nome de Jesus. Vamos orar? Pai eterno, Deus querido, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nesta manhã, Senhor, foi ministrada sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Deus querido, que tenhamos um coração puro, um coração circuncidado por Ti, Senhor. Oh, Deus Santo, nós somos uma nova criatura em Ti, Senhor. Nós fomos lavados e remidos pelo Teu sangue, Senhor. Que possamos andar em santidade, Senhor. Sermos separados, Senhor, através das nossas atitudes, através do nosso falar, através do nosso agir, através de uma vida correta, Senhor, diante de Ti e dos homens, Deus.
Deus querido, te pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada lar nesta manhã, Senhor, que cada lar seja alcançado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, que haja saúde, que haja provisão, Senhor, guarda, Deus querido, cada trabalhadora, cada emprego, Senhor, não deixe os seus filhos ficarem desempregados, Senhor, em nome de Jesus, guarda o teu povo, Senhor. Deus santo e querido, que haja paz em cada coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, repreende, Senhor, todo espírito, Senhor, que não te louva. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, todo sentimento contrário, Senhor, de angústia, de tristeza, Senhor, de ansiedade, de depressão, Senhor, de suicídio. Vai repreendendo nesta manhã, em nome de Jesus. Deus, que haja paz, Senhor, nos corações que nos ouvem, Senhor, nesta manhã, que haja alegria, que haja regozijo, Senhor, em nome de Jesus. Dá um dia abençoado para cada família, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, beijo para todas as mães, que o Senhor abençoe, que você tenha um dia abençoado com a sua família, em nome de Jesus. Amém.